A justiça restaurativa, como um novo paradigma da justiça, ela pressupõe alguns valores que iremos tratar hoje. Mas antes de falarmos desses valores da justiça restaurativa, eu acho importante a gente trabalhar com uma ideia, que é a ideia de postura de vida restaurativa. Pois todo profissional que tem por objetivo trabalhar na restauração, na visão sistêmica do conflito, ele precisa primeiramente ter uma postura restaurativa e sistêmica de vida, de postura de trabalho, de postura de relações. Para isso, aqueles que trabalham com a postura restaurativa ou com a prática restaurativa, com a prática sistêmica, é importante perceber que o final do caminho de tudo isso é um caminho comum para todos, que é a busca da cultura de paz. E para trilharmos este caminho, até chegarmos nesse destino que é a cultura de paz, é importante a gente perceber o nosso movimento individual nessa caminhada. Para isso, algumas características da postura de vida restaurativa que eu apresento, que eu convido vocês a uma reflexão, seria, primeiramente, uma postura de vida sem julgamento. A restauração, ou a prática restaurativa, ou o viver restaurativo, pressupõe um viver sem julgamento. E como isso é difícil no nosso dia a dia, muitas vezes nós conseguimos não expressar um pré-julgamento, mas esse pré-julgamento existe dentro de nós em pensamento. Então, é um trabalho constante que o facilitador, o profissional que procura esse novo caminho precisa observar, que é o cuidado de não fazer os pré-julgamentos. A justiça restaurativa não pressupõe julgamento, ela pressupõe atribuições de responsabilidade, que é muito diferente. Também é uma das práticas restaurativas e talvez aquela que está permeando todo o fundo restaurativo, que seria a comunicação não violenta. Se comunicar de forma não violenta é um princípio básico da restauração. E isso pressupõe um modo de viver com comunicação que não seja violenta. Então, nós precisamos observar a nossa postura no dia a dia, nas nossas relações de trabalho, de família, de amizade, para verificar se nós estamos, de alguma forma, nos comunicando de forma violenta ou não. Para isso, eu indico para vocês um livro de comunicação não violenta, que vai apresentar alguns conceitos de como nós poderemos trabalhar de forma não violenta a partir da nossa comunicação. Também a escuta ativa é uma outra característica daquele que busca trabalhar a restauração, ou aquele que busca verdadeiramente estar no movimento restaurativo e sistêmico. A escuta ativa, ela procura observar aquilo que está por trás da mensagem primeira que aparece. Então, a escuta ativa precisa também fazer parte do nosso dia a dia. Nós que estamos nesse movimento restaurativo, e você que de alguma forma sente-se convidado a fazer parte disso, precisa também observar que o que mais interessa nessa postura restaurativa são as relações. Você precisa compreender que nós estamos em conexão, nós vivemos em rede. E essas relações, elas são muito mais importantes do que a minha vida particular ou a vida particular de cada um de nós. Então, observar as relações é um sinal de postura restaurativa. Respeitar as relações, isso é muito importante. Também a postura restaurativa devida do nosso dia a dia busca sempre pelo consenso. Ou seja, nós buscamos sair do conflito, sair do ganhar e do perder, para buscar uma alternativa que seja construída por todos aqueles que participam da relação conflituosa ou não. A busca do consenso também é uma das características da postura de vida restaurativa. A postura empática, ou seja, aquele que trabalha restaurativamente, ele precisa estar se colocando no lugar do outro. Como que eu me sentiria na posição da vítima? Como que eu me sentiria na posição do infrator? Como que eu me sentiria enquanto comunidade? Então, colocar-se na posição do outro, uma postura empática, uma postura de vida empática também é uma característica do ser restaurativo. E compreender
que o conflito é algo que nos ensina e precisa ser transformado. A prática restaurativa ou a justiça restaurativa, ela não tem por finalidade solucionar conflito. Ela tem por finalidade transformar o conflito, porque ela entende que o conflito é um ensinamento que, se for assimilado, ele pode ser transposto para um patamar mais bacana, mais pacífico do que aquele. Então, olha como essa postura de vida restaurativa é uma postura que exige de nós um autoconhecimento diário. Não há como a gente entrar nesse movimento, querer trabalhar restaurativa ou sistemicamente, sem ter uma postura de vida restaurativa. Então, vamos observar essas questões e depois, então, a gente inicia um movimento de ir até o mundo do outro com cuidado. Bom, valores restaurativos. O que eu apresento para vocês são alguns valores que eu considero como sendo os principais, mas existem vários valores que podem ser atribuídos às práticas e à justiça restaurativa. O valor principal que eu considero é o valor humanizante. O que é o valor humanizante? É você respeitar o outro apenas por ele ser humano. Ou seja, é o respeito que eu tenho pelo outro pelo simples motivo dele ser humano. Não há nenhuma forma de condicionamento. Eu não condiciono o respeito ao outro pela atitude que ele tenha, pelo que ele faz, pelo que ele deixa de fazer. Isso é tão simples, é tão básico, mas ao mesmo tempo é tão difícil de ser compreendido que a postura restaurativa ou a justiça restaurativa vai trazer esse como sendo o valor principal. Se eu fizer algumas perguntas para vocês e vocês refletirem, vocês verão que muitas vezes o respeito que eu tenho para com o outro é a partir de mim. Ou seja, eu não faço ao outro algo porque eu não quero que ele faça a mim. Ou eu respeito o outro porque tem uma legislação que me proíbe a prática de um ato ilícito. Ou porque eu não quero ser responsabilizado. Veja que todas essas condições, ou todas essas ações, elas são ações positivas, porque há um respeito pelo outro, mas o que está por trás disso tudo, o que me motiva a respeitar o outro, não é o simples fato dele ser humano, mas porque há muitas vezes uma recompensa nisso, ou a não responsabilização, a não culpabilização, ou a minha consciência estando tranquila. Então, quando eu consigo transpor isso e observar que o respeito a você, o respeito ao colega do lado, o respeito a um familiar ou o respeito a um desconhecido é pelo simples fato de ele ser humano como eu, isso traz para nós uma ideia de harmonia social que nós não encontramos hoje na sociedade. Então, o valor humanizante é respeitar o outro simplesmente porque ele é ser humano, sem nenhuma condição. Eu não preciso trazer adjetivos, eu não preciso trazer qualidades para que ele seja respeitado. Eu respeito você, ser humano, porque você é ser humano, não porque você é mulher ou porque você é homem, pela sua cor ou pelo seu status, porque você praticou ou não praticou uma conduta. Então vamos observar se a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. É muito difícil, mas é um caminho que precisa ser cultuado. Outro valor da justiça restaurativa é com relação à responsabilidade. A justiça restaurativa, ela não atribui culpa, ela atribui responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é coletiva e individual. Então, a observação que eu tenho do fato ilícito ou daquele fato social que não é bem visto, é um olhar que atribui essa responsabilidade ao autor do fato, mas olha ele também como corresponsável a partir de todas as relações que ele tenha. Então, não é atribuir responsabilidade jurídica para um terceiro, mas a responsabilidade moral, a responsabilidade ética, a responsabilidade de conduta, ela é muito mais coletiva do que individual. Porque se eu for observar todo o traçado de vida dessa pessoa, é muito comum eu encontrar, é quase certo eu encontrar em toda a trajetória de vida dele, várias situações em que ele foi vítima de várias desordens sociais. E que
não são motivadores ou não são desculpas para ele praticar o crime, para ele praticar o ato ilícito, mas precisa ser observado porque muitas vezes isso pode ter colaborado para a prática daquele ilícito. Então, num contexto social em que todos estão em rede, todas as ações que eu faço, elas atribuem responsabilidade ou elas têm efeito na vida de outra pessoa. Então, as responsabilidades, se juridicamente elas são individuais, no olhar restaurativo, no olhar coletivo, eu observo que as responsabilidades, muitas vezes, e quase sempre, são coletivas. São responsabilidades individuais e também coletivas. O ato infracional de um menor, se a gente for observar, muitas vezes é consequência de uma postura de vida em família muito desregrada. Então, a responsabilidade é muito mais desse contexto familiar do que individualmente dessa pessoa. Um outro valor que pode ser atribuído à justiça restaurativa são as relações. Por quê? Porque eu sou eu e mais as minhas relações. Então isso tem muito a ver com a responsabilidade coletiva. Eu não me apresento no conflito sozinho. Eu sou eu e todas as relações que eu tenho, relações de família, de amizade, profissionais. Tudo isso, de alguma forma, tem interferência. Então eu não olho para você enquanto autor de infração, enquanto autor de um ato que eu não concordo, apenas na sua individualidade. Eu preciso observar que você sofre, sim, num contexto de vida, interferências de todas as relações que você teve. Isso não é tirar responsabilidade da pessoa, não é diminuir a sua responsabilidade, porque a justiça restaurativa é fazer com que a pessoa se autorresponsabilize, mas não é fazer com que ela se sinta apenas culpada sem compreender o processo evolutivo do fato criminoso, ou o que é que a levou até ali. A prática restaurativa, a visão sistêmica do conflito, vai fazer uma retrospectiva e vai incentivar esse autor do fato para que ele faça essa retrospectiva de sua vida. E também colabora para que a vítima faça essa retrospectiva de sua vida também. Por isso que essas responsabilidades, elas são coletivas e são compartilhadas. Então, as relações, elas são imprescindíveis na busca da compreensão do ato ilícito ou do conflito social a partir dessa visão sistêmica e restaurativa de vida. E um último valor que eu considero é o trato do dano, ou seja, na relação restaurativa ou na visão restaurativa do conflito, o dano é compreendido como sendo aquele que alcança tanto a vítima, como o autor do fato, como a comunidade. E todos esses precisam ter o dano, de alguma forma, restaurado. Eu vou trazer a vítima para essa relação, para que ela expresse qual foi o dano que ela sofreu e qual é a necessidade que ela deseja. E muitas vezes essa necessidade passa muito distante da simples punição do autor do fato. Essa necessidade muitas vezes também não é simplesmente uma reparação material. Eu preciso ouvir essa vítima para saber o que ela precisa. O autor do fato, por mais que ele tenha sido o causador do dano, ele também sofre danos. E esses danos muitas vezes levam ele para uma vida toda de sofrimento. Então é importante que ele expresse também todo o sofrimento que lhe vem por meio desse ato ilícito. E a comunidade é percebida, a comunidade tem espaço, a comunidade também sofre dano. E ela precisa ser observada e reparada esse dano, porque essa comunidade vai receber esse autor do fato depois do ato praticado. Assim, tanto a comunidade como a família. Então vejo que a postura de vida restaurativa, os valores restaurativos de vida, eles olham sempre de forma muito complexa e sistema todas as relações.